Oi, gente. Eu sei que faz tempo, mas cá estou eu. Hoje para gravar um vídeo para vocês extremamente especial, porém triste. E hoje a gente vai falar sobre como é difícil pedir ajuda, mas principalmente como é difícil aceitar ajuda. E para falar disso, eu vou contar uma história para vocês. A história do meu irmão, Luiz Fernando, que daqui a 10 dias estaria fazendo 30 anos. Hoje, dia 11 de março de 2022, faz 10 anos que o meu irmão, Luiz Fernando, morreu de suicídio. E eu digo de suicídio assim como quem fala que alguém morreu de acidente, de câncer, de Covid, de propósito. Porque embora ele tenha cometido o ato que tirou a vida dele, a verdade é que houveram muitas coisas anteriores ao ato que explicam esse comportamento dele. E é essa a história que eu quero contar pra vocês. Eu e o Luiz Fernando tínhamos, eu nunca sei como falar isso, 3 anos de diferença de idade. Portanto, quando eu comecei a ser abusada aos 5 anos de idade, ele tinha 2. Ele ainda não estava no radar do pedófilo que abusou de nós todos ao mesmo tempo, sem que ninguém soubesse um do outro. Acontece que quando ele também tinha 5 anos e eu 8, ele também começou a ser abusado pela mesma pessoa. E isso se estendeu até os 10 anos de idade. E nenhum sabia do outro. Com ele, os abusos cessaram um pouco antes porque ele teve o famoso estirão. Cresceu e começou a conseguir se defender. Eu só fui conseguir começar a me defender com 13. Então isso foi determinante para a extensão temporal dos abusos. Porém, no caso dele, foi muito mais severo ainda em termos de impacto mesmo, sabe? Porque com ele, as ameaças não eram veladas como eram comigo. Com ele, era tudo na base do: se você não deixar, eu faço com as suas irmãs, eu boto fogo na tua casa, eu mato os teus pais, e assim por diante. Comigo era muito mais na sutileza. Eu já falei disso, inclusive, naquele vídeo de 35 minutos em que eu conto a minha história. Com 18 anos, eu contei. Logo veio à tona também que o meu irmão tinha sido vítima de abuso. E isso fez muito sentido quando a gente começou a pensar nos comportamentos que ele tinha. Hoje, eu, estudando tanto comportamento humano, vejo com clareza como todos os sinais estavam lá. E a gente que não é treinado para isso, não vê, né? Então, meu irmão, ele era agressivo, impetuoso, ansioso. Ele comia demais, corria demais, gastava demais, mentia demais, bebia demais. Tudo muito, tudo muito. Ele não tinha regulação, ele não tinha meio termo. Ele realmente vivia como se não houvesse amanhã e por fim não houve mesmo. Só que isso era um efeito gerado pela forma como ele lidou com os abusos que ele sofreu. Melhor dizendo, a forma como ele não lidou com os abusos que ele sofreu. E é nesse ponto que eu queria chegar mesmo. Porque assim, eu tô aqui falando sobre isso inteira, mais ou menos inteira, como vocês veem. E é o jeito que eu encontrei de elaborar toda essa desgraça. Mas meu irmão não conseguia falar. Ele não conseguia falar. Quando tudo veio à tona, a gente até tentou fazer ele falar. Ele foi na psicóloga uma vez, mas ele falou tudo que tinha pra falar e acabou, fechou. Não falou mais. Eventualmente ele falava uma coisinha ou outra comigo a respeito dos abusos, do medo, da dor. Me lembro de algumas falas dele referente à dor que ele lembrava de ter sofrido durante os estupros. Quer dizer, ele não recalcou, como diria Freud, nada. Recalcar e esquecer. Tava tudo lá, vivo, ao alcance da memória dele. Então era muito difícil para ele lidar com aquilo, principalmente por ser menino. Como eu costumo dizer, às meninas é dado o direito de serem vítimas. Aos meninos, nem isso. Na melhor das hipóteses, se eles forem abusados por uma mulher, eles são sortudos. Se eles forem abusados por um homem, eles são viadinhos. Assim mesmo, bem pejorativo. Então, vocês imaginam como era difícil para ele tocar nesse assunto, né? Enfim, nós sabíamos que ele era uma bomba relógio, porque ninguém que passa pelo que ele passou e que não trata isso de alguma forma vai ficar imune a sequelas. E todos aqueles comportamentos impulsivos dele já eram uma sequela, um desdobramento do que ele passou. Eis que faltando 2 semanas para completar 20 anos, ele cometeu suicídio num ato muito impulsivo. Assim que ele acabou de fazer, ele já percebeu a merda que tinha feito e não teve como voltar atrás. Ele morreu 4 dias depois, 11h45 da noite do dia 11 de março de 2012.
E ele estava tão iludido quanto a situação, a gravidade do que estava acontecendo, que ele chegou a falar para minha mãe num determinado momento, acho que no dia seguinte que ele foi internado, ele foi direto para UTI. Ele falava assim: "Mãe, será que amanhã eu vou pro quarto?" Sendo que nós já tínhamos recebido o decreto de morte dele, desde o primeiro momento. Os médicos nunca deram 1% de chance de sobrevivência, porque o método que ele usou para se matar, a substância que ele usou para isso, não há registro de sobrevivência. E é óbvio que eu não vou falar aqui o que foi, tanto é que foi proibido algum tempo atrás o uso dessa substância, justamente porque ela já foi muito utilizada para cometer suicídio. E foi isso. Foi um ato extremamente impulsivo, de um segundo, que ele sentiu vergonha de uma mancada que ele tinha dado, uma de tantos, porque ele aprontava uma atrás da outra, estava numa fase bem difícil. E ele achou que por um momento que a melhor solução era simplesmente sumir. E assim ele não faria mais ninguém passar vergonha, não prejudicaria mais ninguém. Nossa, desculpem, gente, por essa luminosidade zoada aqui. O tempo tá feio aqui e eu tô usando a luz natural. Tá, mas prosseguindo. Ele morreu e desde então não há um dia sequer, em que a gente não lembre dele e pense: poxa, Luiz Fernando, que pena que você não tá aqui, que saudade. Inclusive a motivação muito do meu livro, deste aqui, que eu vim falando pra vocês, é ele, porque o Rabicho em grande parte é ele. O Rabicho é ele quando criança e depois eu quando cresci. Mas o que eu queria falar pra vocês, em especial hoje, é sobre a importância de aceitar ajuda, porque a gente ofereceu ajuda. A gente queria muito ajudar ele. E agora começou a chover. Então, aguenta aí o barulho comigo. Mas o fato é muito difícil pedir ajuda. Eu sei bem. Mas é ainda mais difícil aceitar ajuda, muitas vezes. Especialmente quando se trata de abuso sexual cometido contra meninos, homens. O machismo que a gente vive faz com que os meninos se calem e tenham medo de pedir ajuda, porque porque vão questionar a sexualidade deles, porque eles vão ser motivo de chacota, porque eles vão ser ridicularizados. Só que meu irmão é a prova morta do que pode acontecer quando você não aceita ajuda. Ele foi um caso extremo. Eu sempre falei, os dois piores desdobramentos possíveis para quem passou por isso são tornar-se uma pessoa que faz aquilo do qual ela foi vítima, ou o suicídio. E o suicídio nada mais é do que a tentativa desesperada de acabar com uma dor que parece que nada vai resolver, ou um impasse que parece que nada vai resolver. E como pessoas que passaram por abuso sexual infantil têm uma maior tendência a serem muito ansiosas, desconfiadas, a terem o que a gente chama na psicologia cognitiva, que nem é minha abordagem, de visão em túnel, fica difícil ver saída, às vezes. Fica difícil enxergar que a vida é algo mais do que aquilo que você sofreu. O que é totalmente compreensível, porque tudo que a gente quer é que pare de doer, só isso. O ponto que eu quero levantar é: quem quer se matar, eventualmente vai fazer isso. E, por exemplo, falar que a família vai ficar arrasada, ou que Deus vai desaprovar e você vai queimar no fogo no inferno, não vai ajudar essas pessoas que estão pensando nisso a não fazer isso. Nem é o caso do meu irmão, mas eu digo isso porque tem muito disso. Eu sei que tem muito disso, porque as pessoas me contam sobre como elas desejam morrer para acabar com aquela dor que nada sana. E como elas são tratadas quando elas compartilham essa dor com alguém. As pessoas, ao invés de acolher, vêm com 10 pedras na mão. E é muito difícil. Mas o ponto é, o suicídio não precisa ser a única escolha possível para alguém que passou por isso. O suicídio não foi sequer a escolha do meu irmão, porque não foi algo premeditado. Foi um impulso. E essa impulsividade também é produto de tudo que ele viveu. É aí que eu falo sobre a importância de pedir ajuda e de aceitar ajuda. Porque a gente não é obrigado a dar conta de tudo sozinho. Tem gente que quer ajudar a gente. Então, se você passou por abuso sexual infantil, sente uma vontade imensa de morrer, de acabar com tudo, e tem quem esteja tentando te ajudar, aceita ajuda. Não é vergonha aceitar ajuda. Bem pelo contrário, precisa muita força para aceitar ajuda. Então, meu recado de hoje é isso. Hoje, aniversário de morte do meu irmão, o dia mais triste do ano para mim, para minha família.
E o meu sonho é que nenhuma outra família tenha que passar por isso. Tenha que lamentar a morte de um ente querido que já sofreu tanto e por fim achou que o único jeito era se matar. Dá para tentar encontrar outros caminhos. Um beijo para todo mundo. Tchau.